Eles passam o período da tarde. Está cansado? Tá, mas tem que continuar. Está querendo parar? Tá, mas tem que permanecer. Por quê? Porque senão obtém sucesso daquilo que Deus prometeu. Então eles vão no período noturno, eles não podem dormir. O estourar, que é igual aquela árvore que a nossa avó, a nossa mãe dizia, que a árvore chora. O estourar que é assim, não adianta bater, não adianta quebrar, não adianta saculejar, que ela não vai pingar. Estourar aqui significa esporádico. Então você precisa esperar, não a sua vontade, mas a vontade de Deus, para começar a pingar na sua bacia, para ela começar a transbordar. O segundo grupo está indo atrás da ônica. A ônica, ela fica dentro do molusco nas águas. Então os sacerdotes mergulhavam profundamente para poder encontrar a ônica. O segundo grupo teve que descer. O terceiro grupo está indo atrás do gálbano. O gálbano, ele vive no meio do deserto. Na hora que eles se aproximam e acham ela, eles começam a dizer: não pode ser, não é. Por que não é? Porque não tem aparência. Dá uma olhada, é uma árvore que não tem aparência. E alguém olha e diz: rapaz, não pode não ter aparência, mas quem escolheu foi Deus. Pode parecer que não é, mas é Deus que falou, se é Ele que falou. Então nós temos que pegar. Na hora que eles quebram o galho, começa agora a exalar um cheiro que eles nunca sentiram na vida deles. E eles começam a dizer: realmente é melhor não ter aparência, mas ter essência. É melhor não parecer ser, mas dizer. E por que eu estou dizendo isso? Porque esses três grupos estão aqui nessa noite. É um grupo que está subindo, é um que está descendo e é um que está no deserto. Só que Deus disse: quando trazer as especiarias para dentro do templo, eu quero uma porção igualitária. Sabe o que Deus estava dizendo? Que da porta para dentro ninguém é melhor do que ninguém. Da porta para dentro eu quero igualitária. A porção, ninguém canta mais do que o outro, ninguém prega mais do que o outro, ninguém é melhor do que o outro, ninguém faz mais do que o outro. Porque do lado de Deus ele quer a porção igualitária. E se quiser conferir, a Bíblia está escrito: e é para estar junto. E eu nunca vivi numa época em que as pessoas falam muito isso: estamos juntos. Fala que vai ajudar e não ajuda. E eu acho que Deus está usando. Fala que vai fazer e não faz. Fala que vai doar e não doa. Fala que vai fazer o homem para o homem, ele engana. Mas para Deus não. É Deus que disse: é para estar junto. Sim, é para estar junto e misturar. Eu acredito que misturar é tornar-se um. Tudo isso do lado de dentro. Mas não adianta misturar, tá junto, a porção igualitária, porque só vai saber quem é quem na hora que o fogo é colocado nele. Porque o incenso só tem valor na hora que o fogo é posto nele. E eu precisei saber para pregar para vocês o porquê disso. E eu consegui entender. Zapombinho, cabrito, boi, rolinha, entre tantas outras. Então a igreja tornava-se uma carnificina. O sangue descia, as fissuras desciam, o mau cheiro tomava conta do templo. E o pior, as moscas entravam no lado de dentro da igreja. Então Deus disse: eu quero uma porção igualitária de todo mundo. Do quê? Do esporado, da ônica e do calma. Vai misturar, tornar um sonho profundo. E nos anos 70, Abraão Jacob, um dos maiores historiadores e rabinos da época, ele disse: a voz achou uma caixa para ser dele. E quando ele abre a caixa, no raio de 4 quilômetros, todos os animais descendentes morreram. E
Babilônia. E quem fizesse o contrário seria levado na cova dos leões. Um dos seus de pé, por nome de Daniel, puxa a barriga, estufa o peito e diz: eu prefiro dormir uma noite na cova dos leões, do que ficar um dia sem falar com o meu Deus. Deus não vai dizer se está aprovado. Deixa eu ver o outro. É o Ezequiel da nossa mensagem. Na hora que Deus olha para Ezequiel está triste. Então Deus tem que tratar no íntimo dele. E no capítulo 2 Deus fala: Ezequiel, ponha de pé e falarei contigo. Lembra que na Bíblia está sentado, está em pé, tem nome? Deus falando para Ezequiel: Ezequiel, muda a tua posição, muda o teu posicionamento, porque eu preciso te usar, porque eu preciso exercer aquilo que eu declarei na tua vida, Ezequiel. Eu preciso de você não de cabeça baixa, mas de cabeça erguida. Para quê? Para fazer aquilo que eu te ordenei, Ezequiel. Ezequiel começa a andar na Babilônia, e de repente ele encontra os amigos que eram músicos. Eles estão sentados no barranco, batendo o pé e vendo a água descer, jogando pedra. E aí Ezequiel está olhando para eles e diz: e aí, rapaz, o que está acontecendo? E eles começam a dizer: Salmo 103 chega e diz: adora o Deus de vocês agora. E eles com lágrimas começam a dizer: como adorar a Deus em uma situação dessa? Penduramos a nossa harpa no salgueiro, nos assentamos e choramos. Você já ficou do lado de alguém pessimista? Alguém que só consegue trazer tristeza para o coração da gente? Nós podemos estar bem. Quando encontramos com alguém assim, essa pessoa transmite a tristeza aos nossos corações. Fazemos aquela cara de dó e começamos a consolar com palavras para ver se muda a situação daquela pessoa. Ezequiel, já sem força, ele começa a andar longe daquele povo que lançou uma palavra negativa para o coração dele. A palavra era: nos assentamos e choramos. Ou seja, não vamos tomar uma atitude e só vamos lamentar daquilo do grupo de pessoas que era de Sião. Esse grupo está chorando. É o grupo do Salmo 126. Eles estão em lágrimas, mas Ezequiel está olhando. Eles não estão sentados como o povo do Salmo 137. Eles estão andando, olhando para Ezequiel e dizendo: estamos chorando, mas estamos semeando no meio das lágrimas, porque temos que vamos colher tudo aquilo que nós estamos plantando. Eu não sei como você entrou aqui, se como o povo do Salmo 137 se assentou e chorou, se assentou e chorou, ou como o povo do Salmo 127 vai tentar chorar, eu vou reverter as lágrimas do meu amor por onde eu passar. Ezequiel anima. Então Deus dá uma visão para ele no capítulo 9. É um tempo que dá nó na cabeça de quem estuda até hoje. Mas na hora que ele chega numa visão, o templo está fechado. E ele diz: Deus, aqui não tem como entrar. E Deus disse: você vai entrar pela brecha, Ezequiel. E ele entra. Na hora que ele está lá dentro, os homens estão de pé. Ele falou: Deus, estou indo embora porque aqui está tudo certo. O Senhor disse para mim: põe-te em pé e falarei contigo. Os homens estão de pé. Deus fala com ele: Ezequiel, estão de pé? Sim. Parece que eles estão vivos, mas estão mortos. Deus leva Ezequiel para fora. Ezequiel, oi, quer minha palavra? Quero. Capítulo 36. Então sobe com a tua força para o monte. Ezequiel vai. O capítulo 36 termina. Ezequiel está no monte. Mas o 37 é onde lemos diz: e a mão do Senhor. E é aqui que eu preciso pregar para você. E acredito que em 10 minutos eu termino. Porque quando Ezequiel está sendo levado para o vale, Ezequiel está pensando que tudo acabou. Ezequiel está pensando que já era. Porque todas as vezes que nós somos levados para o vale, nós pensamos que é para Deus nos matar. Nós pensamos
achamos que é o fim da nossa vida, da nossa chamada, ou de outras coisas mais. Mas quando Deus leva você para o vale, é só para provar para você mesmo o quanto que você é forte. Quando Ele te leva para o vale, não é para provar para as outras pessoas, é para provar para você que você aguenta, que você consegue. E Deus me trouxe aqui para dizer para alguém que Ele está a cabeça no meio do vale, porque no lugar aonde você acha que está passando por problema, porque é profeta andando, passeando, não, é Ele que testemunha no verso 2: a mão me fez andar. Ezequiel está dizendo: a mesma mão que me coloca no vale é a mesma mão que me sustenta nele. A mesma mão que me põe é a mesma mão que cuida de mim no meio do vale. E a gente não entende o porquê que Deus nos coloca no meio do vale. E eu te digo, Ele só nos coloca no meio do vale para resolver problemas. E eu corrijo a minha fala: Ele não nos coloca no meio do vale, Ele nos coloca no meio dos ossos. Porque no meio do vale é fácil você caminhar igual. Agora no meio dos ossos que é difícil. Porque qualquer passo que você dá, você pode machucar alguém. E Deus deu a ordem: caminha no vale. Só que Ele não disse: pode pisar nos ossos. Pastor Elias, eu disse: graças a Deus. Eu estendi a mão, pastor Valdirene, com aquela cara de que tinha esperança. Em vez da pessoa estender a mão para mim, ela pisou em mim no meio do vale. Tem alguém aqui que já foi pisar? Dói, não dói? Ah, meu irmão, arrumei força de onde não tinha. Ele disse: quando eu sair daqui, eu piso nele também. Quando eu disse isso, eu fiquei no vale, eu permaneci no vale, eu fiz morada no vale, eu achei que ia morrer no vale. Só que um belo dia eu disse: Deus, meu coração está limpo, e eu perdoo aquela pessoa. Deus disse: parabéns, eu estendo a mão e é eu que te arranco dessa manhã. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui? Está na hora de pedir perdão. Está na hora de aceitar perdão. Você não entende. Eu não preciso que Deus te trouxe até aqui, mas eu não sei o que você está aqui dizer. Esse perdão precisa ser liberado. É verdade ou não? É verdade ou não? Primeiro, hoje, os lados estão pegando na tua mão. Eu estou primeiro te tirando do vale. Porque o perdão eu tenho querendo dentro do teu coração agora. Segundo, manda mensagem para aquela pessoa. Independente se ele recebe ou não, se ele recebe ou não. Eu quero que o teu coração está livre. Agora, porque a partir de hoje o que eu irei fazer na tua vida, ninguém vai Parece que Deus está confundindo a cabeça do profeta, porque levou ele no templo e disse: parece que está vivo, mas está morto. Só que agora levou ele no cemitério e falou para ele: parece que está morto, mas está vivo essa vida. Deus está falando para eles aqui: eu não trabalho com a aparência. E eu te provo a etimologia do texto, porque Ezequiel está chamando de ossos sequíssimos, sequíssimos. E Deus não, Deus está chamando de ossos secos, ossos secos. Ezequiel está olhando por fora, mas Deus não, Deus está olhando por dentro. Deus está dizendo: ainda tem jeito. Talvez tenha alguém olhando para a tua casa e dizendo que não tem jeito, porque não para a aparência, mas Deus me e tem tempestade de areia quase todos os dias. Por que é que esses ossos não estão enterrados?
estavam do lado de fora, no sol, porque estava sequíssimo por fora. E Deus disse para mim: como que é que se enterra aquilo que ainda está vivo? Não tem como enterrar aquilo que ainda está vivo. E sentado aqui, Deus falou para mim: fala para minha igreja que não tem como enterrar aquilo que ainda está vivo. E eu disse: o que é isso? Ele disse: fala para minha igreja que tinha gente que pregava e não prega mais. Não vou enterrar a igreja que viva mais. Tinha gente que evangelizava e não viva mais. Fala para minha igreja que não é para enterrar aquilo que ainda está vivo dentro dele. Deus quer usar Ezequiel, e Deus quer nos usar. Só que o nosso problema é que nós queremos fazer do nosso jeito. Deus disse, profetiza, que cada osso voltará ao seu osso. Eu, porém, devo crescerá a carne e estenderei a pele. Se fosse o irmão Anderson, eu pegaria a tíbia, colocaria do lado do fêmur, perônio, antebraço, costela, colocaria do lado da canela, pés, porque seria mais fácil, sim ou não? Porque quando Deus quer nos usar, a gente quer fazer do nosso jeito. Só que Deus disse para Ezequiel: Ezequiel, profetiza. Deus vai dizer: sabe por que ainda não dá certo lá naquela situação? Porque você está colocando a mão. Tira a mão e começa a ver a boca. Começa a profetizar na tua casa. Começa a profetizar na tua vida. Profetiza na tua empresa. Profetiza na tua vida. Deus disse que faria, mas Ezequiel tinha que abrir a boca, e ele abriu. Cada osso veio ao seu osso. Eu poderia muito bem falar que cada osso que saiu vai voltar, aquele que foi, mas não tem como. Osso que sai do corpo não tem como voltar. E se volta, deixa o corpo manco. E Deus não quer dessa forma. Se não serve para o corpo, não é o homem que tira, é Deus que arranca. Membro amputado não serve para o corpo novamente. Não se preocupa, a culpa não é tua. Sou eu que faço do meu jeito. Da mesma forma que eu tiro, eu acrescento. Da mesma forma que eu estou limpando, eu estou plantando, crescerá. E quando crescer os frutos de meu e quando vir, pode ter certeza que eu estarei cuidando desde a raiz. Assim que diz o Senhor. Houve um reboliço. E Deus está chamando eles de exército. Só que o que adianta ser chamado de exército e eles estão deitados? Estão sendo chamados de exército e estão em estado mortil, porque o sistema sensorial do corpo deles estão desligado. Não está em Gálatas. É tempo de despertar do sono. Romanos capítulo 13. É tempo de despertar do sono. Porque o sono é o desligamento do sistema sensorial do corpo. Sabe por que Paulo está dizendo isso? Porque ele teve um problema em Corinto. Lembra do versículo da ceia? Há muitos fracos e doentes. Por quê? Porque dormem. E a sonolência espiritual, ela tem atrapalhado os cristãos. Porque quando o sistema sensorial do corpo está desligado, você não escuta o que deveria escutar. Você não enxerga o que deveria enxergar. E você não fala o que deveria falar. E a preocupação de Deus era essa. Tanto em Atos 2, como que também aqui. Em Atos 2 não foi difícil. Porque Pedro pregou para pessoas sentadas. Só que agora Ezequiel, ele está pregando para pessoas deitadas. Uma só. Tem nome de exército, mas não escuta, não enxerga e não abre a boca para falar nada. Só que Deus disse: Ezequiel, profetiza o meu espírito. Isso que eu vou te perguntar. Profetiza o meu
é só trocando e colocando outra. É por causa da tua vida que tudo isso está acontecendo, porque o diabo está furioso por causa de você. Vai ter jogando. Já tem duas preciosas almas aqui. Valeu a pena eu tirar por ter batido no meu carro. Se tiver mais alguém no momento é agora, porque eu preciso orar por você. Coisa de crente. Joga a mão no rosto da pessoa do lado e diz: e aí? Vamos lá que eu vou com você. Coisa de crente, é uma coisa de crente, isso. Joga a mão no ombro da pessoa e diz: vamos lá que eu vou com você. Porque é Jesus que está te chamando lá na frente, isso. Evangeliza alguém, evangeliza alguém. Diz para essa pessoa: vamos lá que eu vou com você agora. Eu cuidei de você lá. Sabe aquele culto que eu te visitei? E você disse a partir de hoje tudo muda. E antes, hoje é o dia da mudança. Hoje é o dia da transformação. Eu começo de dentro para fora. Depois eu farei de fora para os olhos das pessoas. Assim te diz o Senhor, mas não para. Não desiste. Eu só vim dessa noite por essa tua vida.
Almas trouxe o filho nosso Paulo Pai. Toma posse, amém? Deus abençoe. Quero aqui agradecer o pastor Rodrigo Maciel e banda, Vitória Almeida e banda, os levitas, amigos, parceiros, vocês são feras. Se falar muito, rasga. Não vou nem falar muito, vocês são especiais no céu e vocês sabem disso. Louva a Deus pela família, louva a Deus por cada um que aqui está, que veio. Não vai embora sem passar na cantina. Temos um pudim da Nínive, faz assim, Nínive. Ninguém em Rio Preto faz um pudim igual da Nínive. Passa ali, temos uma cápsula, refrigerante, tudo no precinho de R$5. Passa lá, abençoa essa hora. Deus abençoe todos os pastores, pastoras, missionários, obreiros, visitantes, pessoas. Sabe, esse aqui, você é meu amigo, você é